É isso aí, sente-se à mesa, está começando mais um Proposições. Eu sou Daniel Coelho e você está aqui no nosso projeto Proposições, no nosso podcast. E hoje, assim, graças a Deus, mais uma vez, já quase 1 ano e meio, dizendo a mesma coisa. Muitos amigos sentados aqui, muita gente querida produzindo conteúdo com a gente, repartindo o coração. E hoje não vai ser diferente, mas uma amiga já de longa data, que tem feito um trabalho assim extraordinário, algo assim muito significativo, transformador, assim, uma coisa magnífica. Eu quero te convidar a ficar bem atento nesse próximo episódio, nesse episódio de agora, na verdade. E é o seguinte, antes de a gente seguir com esse conteúdo, vou já te pedir 4 coisas muito rápidas. Então, primeira coisa, curte aí esse conteúdo. Ao longo da nossa conversa aqui, comenta alguma coisa, faz alguma pergunta, o que tiver no seu coração. Em terceiro lugar, compartilha isso, essencialmente para mulheres que têm pensado a igreja, pensado o evangelho, a transformação que Deus faz no coração. Compartilhe esse conteúdo. E em quarto lugar, se você não é ainda um inscrito nesse canal, por favor, aqui embaixo é só clicar em se inscrever e você vai receber aí todos os nossos conteúdos, todas as nossas notificações, semanalmente, toda segunda-feira aqui, às 21 horas, nós estamos juntos com o Proposições. É isso aí, se prepare, sente nessa cadeira aí, abre a sua cabeça e vem junto com a gente nesse grande episódio. Valeu! É isso aí, gente. Que alegria. Falei aí na introdução. Já fiz uma introdução. Já Você não estava aqui. Muito bom. Não, mas não te apresentei. Só falei que graças a Deus, quando eu comecei aqui, já tem 1 ano e 4 meses. Toda semana. Então dá mais de 60 pessoas. 61, se eu não me engano. E aí eu falei assim, cara, olha, vai vir uma pessoa aqui muito especial, de longa data. E as pessoas falam assim, meu, quantos anos você tem, né? 39, mas você tem quantos? 37. 37, a gente tá ficando velho, né? Tamo então a gente velho. tinha 20 e poucos. Tamo velho. 25 você tinha. Não, acho que eu tinha 22. 22. 23, por aí. Não tinha nada ainda, você só... Igual você acha que você tá muito mais eu velho. Não sou, mas eu ainda não tenho nada. Você ainda tem alguma coisa. Gente, estamos aqui com a Karen, salva de palmas, Osmar. Pra nós. Não tinha que ter a plateia aqui para te ouvir, mas uma alegria. A gente tem tentado conversar aqui no podcast sobre alguns fundamentos, né? Uhum. E um dos nossos fundamentos é a transformação que a gente chama social a partir do evangelho, né? Então já conversamos com muitos empreendedores. O Gabriel, você esteve com ele em Brasília, lá do Role. Ele estava aqui faz acho que 2 semanas. Há muita gente boa. E aí faz tempo que eu tô com o teu nome lá na lista. E é difícil também, né? Trazer você aqui, né? Mas você chegou. Então se apresenta aí, se alguém ainda não te conhece, fala um pouquinho de você, da sua trajetória. Bacana. E aí a gente cai lá na passarela depois. Legal. Bom, meu nome é Karen Brandolis, eu tenho 37 anos, eu sou mãe de uma menina linda chamada Georgia. Ela tem 9 anos. Igualzinha a Sara. Então. A Sara tá fazendo 9 anos agora. Aliás, elas precisam, né, se conhecer. Justamente. Hoje também tem uma cachorra. Tem 4 meses, vai fazer 4 meses, 5 meses amanhã. Eu vi lá. Um caos, uma Golden chamada Hope, que a Georgia ganhou de aniversário. Bom, eu moro em São Paulo, nasci em São Paulo, sou cristã desde o berço e venho tentado servir a Jesus nessa perspectiva pautada aí pelos direitos humanos. E sou formada em moda, fiz marketing depois que eu fui me especializar em gestão de terceiro setor e justiça restaurativa também. Sim. Né? E hoje eu dedico os meus dias totalmente para a Passarela Alternativa. Então fala aí já, o que é a Passarela Alternativa? A Passarela Alternativa é um instituto, é uma ONG, que nasceu formalmente no ano de 2018
E eu atuo com mulheres presas, egressas e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então fala a diferença de presa e regressa e de vulnerabilidade. Pra As deixar bem pessoas claro, não assim, sabem, né? Assim, a pessoa, enquanto está presa dentro do existem. Vamos lá, né? Vamos ter uma aulinha básica. Aula básica, Aulinha quase que de básica. direito aqui. Muito tranquilo mesmo. Bom, a pessoa vai presa. Antes dela ser julgada, ela vai para um provisório, que ela fica lá até receber a sentença dela. Recebeu a sentença, ela vai para um regime fechado, cumprir a pena dela, que daí já foi sentenciada, tal. Regime fechado, ela não pode sair. Ela tem que cumprir a pena dela ali dentro. Quando ela está prestes a sair, existe um outro regime chamado regime semiaberto. É um regime em que ela pode sair para trabalhar ou para estudar e depois ela retorna só para dormir. Então já faz esse processo de reintegração na sociedade e dando aos poucos essa liberdade para essa pessoa ir para a rua e cumprir as responsabilidades dentro do que cabe a elas. Então, por exemplo, elas não podem pegar um celular no meio da rua, elas não podem encontrar com ninguém, elas têm que fazer o que elas têm que fazer e voltar dentro do horário estabelecido. Então tem várias regrinhas, né? E aí, se ela volta tudo bonitinho, ela consegue daí, o juiz entende que ela já consegue, exato. Aí ela consegue sair e no fórum, uma vez por mês, assinar dentro ali do tempo estabelecido do que tem. Né? No nosso país existem 2 tipos de justiça, a punitiva e a restaurativa. Então, pelo próprio nome, a gente já consegue entender um pouco sobre a punição e a restauração. A punição é exatamente aquilo, né? Você fez e você vai colher por aquilo. Você vai punir a pessoa por aquilo. Né? E tem a justiça restaurativa, que entende aquilo ali como um erro, mas vamos restaurar essa vida para ela não cometer esse erro novamente. E é aí que eu entro, porque eu dialogo muito com isso, inclusive pelo meu exercício de fé. Né? Eu vejo o evangelho dessa forma. Jesus pagou todo o preço punitivo para que a gente vivesse o restaurativo, né? Então, se a gente for a redenção, ver, é quase que redentivo, né? totalmente a redenção. Então, para mim, é exatamente isso. Assim, eu vejo o evangelho sobre essa ótica, né? Jesus não precisava pagar todo o preço e ele pagou. Né? E trouxe esse viés de restauração para a gente. E aí, trazendo para o eixo do nosso dia a dia, a gente trabalha pautada nessa justiça restaurativa, usando a moda como uma ferramenta de transformação social. Né? Antes de a gente ir para a prática do que você faz lá, dos desfiles, tudo aquilo que, graças a Deus, você tem realizado. Quando é que a passarela nasce no seu coração? Porque assim, quando a gente te conheceu, acho que você já estava formando em moda, eu acho. Mas você ainda não tinha... A passarela vem bem depois, né? E o universo da moda em si, ele é o outro lado por isso que chama alternativa, talvez. Porque ele é uma passarela do outro lado da ponte. Ele subversivo, né? O sistema carcerário, ele não estamos aqui para falar tudo porque a gente não tem esse domínio, mas uma das características do uniforme, do número, é a retirada da identidade da pessoa e da mulher. Totalmente. Então você vai lá e você dá cor, dá vida, mas isso é um sistema tão difícil, tão fechado, ainda mais você sendo uma mulher, para entrar ali naquele ambiente. Quando que ele nasce no seu coração? Porque um projeto para existir, ele primeiro nasce no nosso coração. Esse percurso de quando aquilo brota do seu coração até a execução. A execução. Sim, na verdade é o seguinte, eu nasci num lar cristão e a gente que nasce nesse berço, a gente é estimulado a enxergar o outro e ter uma profissão voltada também para o outro. Né? E eu lembro que quando eu queria fazer moda, os meus pais, eles não eram a favor. Porque eles falaram, como é que você... moda é muito fútil. É aquela coisa, ainda mais há uns bons anos atrás, a gente tá falando como se fosse o Diabo Veste Prada, porque é na época que o Diabo Veste Prada saiu. Então era aquele tipo de comportamento, né? Aquela coisa bem
nada a ver. Vulgar, né? Nada, Aquela coisa meio uma feia, coisa né? que assim, que você abusa das pessoas, você abusa do poder, você tem aquela coisa da luxúria e tudo mais. E eu sempre fui voluntária, desde os meus 12 anos eu sou voluntária, assim, né? Na verdade, sim, formalmente, né? Porque a gente já nasce levando cadeira, Sim, né? sim. Ajudando cadeira na igreja e tudo mais, e é isso aí. Então, ainda mais pra gente que é de família de pastor e tudo mais, então isso é um hábito, né? O servir a comunidade, servir o outro, tirar de si, entregar, compartilhar essa vida em comunidade. Então, e eu lembro que meus pais, eles não eram a favor, eles falavam, poxa, você tem tanto potencial, tem tanta coisa legal para você fazer e ajudar mais as pessoas do que moda, né? E de fato, não dava pra gente enxergar como que isso pode fazer sentido aqui, né? E aí, a Comunidade da Graça, que é a igreja que eu nasci e cresci e me desenvolvi, toda a minha base veio de lá, ela tem uma fundação. E eu trabalhava com moda, e eu recebi uma proposta da fundação para trabalhar na fundação. E na fundação, eles têm várias frentes sociais. E eu fui chamada para coordenar toda a parte de comunicação e de voluntariado. Só que a igreja tinha, né, um trabalho de capelania dentro das unidades prisionais. E eu, muito curiosa... Mas feminina já, ou não? Masculina e feminina, As ambas, duas. né? E aí, em uma feminina, eu falei, eu quero ir um dia. E aí eu fui. E isso foi em 2011. Foi isso mesmo, 2011. E aí eu fui, 2011, 2012. Aí eu fui, e quando eu entrei lá, eu me deparei exatamente com esse cenário, né? Assim, com mulheres que eu me identificava muito, que eu falava, caramba, eu poderia estar aqui, né? Não tem esse estereótipo tanto que a gente coloca. Eu poderia estar aqui, mas o que me chocou foi a falta de cor. Né, as paredes brancas, o uniforme calça bege, blusa branca com o número aqui, aquela coisa extremamente oca, vazia, sem forma, sabe assim? Uma coisa primitiva, uma coisa sem forma, sabe? E eu falei, caramba, isso daqui tira toda a identidade, a dignidade, tudo, assim, os caminhos das camadas que faz dentro de uma mulher arrancar tudo isso. Aquela coisificação, né? Vai virando coisa, vai virando, né? uma coisa. E ali eu falei, meu Deus, né? Legal, a capelania bacana, só que se eu tivesse aqui, sabe? Eu queria me sentir mulher de novo. Eu queria me sentir humano de novo. Eu queria, enfim, aí comecei a fazer esse exercício. E aí foi quando eu propus de fazer um desfile dentro de uma unidade prisional, mobilizando a comunicação, os voluntários, e falei, eu vou criar uma coleção de moda com um outro projeto da fundação que chamava Comunarte, que eram idosas que costuravam, nunca tinham costurado roupa, e aí para elas também foi uma superação, e só tinha tecido de doação de decoração, então era para encapar sofá, para fazer cortina, lençol, eram esses os tecidos que tinham. Eu falei, vamos com esse mesmo. E aí criei lá uma coleção, nada muito passarela, uma coisa assim, legal, bonita, mas que não fosse over, uma coisa né, conceitual, uma coisa do dia a dia. E ali eu fiz esse desfile e a gente fez um dia inteiro, né, assim, de programação com elas. Então, eu montei lá a passarela no meio do pavilhão, as outras que não conseguiu essa desfilaram. autorização? Foi muito difícil. Foi muito porque lembra difícil. que a gente tinha no papel de menino? Foi muito difícil. É um processo tão difícil entrar. É um processo burocrático e eu não sabia os caminhos para isso. Foi batendo em porta, foi, sabe assim, e desbravando, né? Eu acho que eu tenho muito essa característica de desbravar mesmo. Então, assim, é isso, vamos lá, tem que falar com esse, vamos falar com esse, vamos falar com aquele, vamos articular, vamos ver o que a gente pode fazer, tal. E fomos articulando. Consegui dentro de um semiaberto, num presídio que só tem um pavilhão. Esse presídio hoje não existe mais, fechou agora esse ano. Só tem um pavilhão e aí consegui fazer, né? Até porque a diretora, ela também era cristã, eu falei toda a proposta e queria levar câmera, porque eu queria mostrar esse antes e o depois também. Podem celular, e aí, né? assim, pode entrar, mas não pode a câmera. Uma semana antes eu falei, então não vai ter projeto. Né? Então não vai acontecer, porque pra gente é importante, é registro de atividade, para elas é importante elas levarem essa foto, sabe, para ter um memorial daquele dia também.
E aí, assim, é sempre nesse jogo, né? Aí conseguiu, assim, 2 dias antes da liberação e a gente entrou, fez esse desfile. E aquele dia eu vi nascer a minha vocação, né? Porque eu Isso foi falei, em 2012. 2012. Foi em junho. Faz nem sei quantos 13, anos. 13 anos, certinho. E aí, ali eu vi a minha vocação, porque eu falei, caramba, é o meu talento, com toda essa mobilização, e eu vi sentido no olhar de uma outra pessoa. Não, Né? e de várias esferas de transformação, né? Porque você pegou as idosas que nunca tinham feito Muito, isso em muito. favor das Não, meninas que foi estavam uma presas. mobilização geral, Aham. porque assim, eu sensibilizei o pessoal da comunidade, os olhares também para isso, de servir aquele lugar e entrar ali. Então, assim, a gente levou cachorro quente, Coca-Cola, paçoca, coisas que pra gente é tão comum, mas ali para elas é Não uma tem. delícia, né? Aham. Um afeto. Aham. A comida também para elas nesse lugar é muito afetivo, o doce, a coca, enfim. Então a gente partilhou dessa mesa junto, dessa refeição junto, e eu não estava nem tendo ainda noção e maturidade de enxergar tudo isso, e nem discernimento do que Deus já estava movendo no meu coração, né? E ali eu falei, meu Deus, né? Alguma coisa nasceu aqui. E aí depois, assim, eu acabei saindo da fundação porque eu me casei, mudei de cidade, enfim. Aí comecei um outro ministério. Mas, assim, missão e servir mulheres sempre mexeu muito comigo. Quando eu me divorciei, obviamente ninguém casa para se separar. E eu enfrentei um divórcio com uma criança de 1 ano e 17 dias. Então, foi muito desafiador, né? Enfrentar tudo isso, ressignificar muita coisa, entender muita coisa. Assim, eu estava ainda num puerpério, né? 1 ano de uma criança, assim, você tem que se entender como mulher, você é mãe, você, assim, e é divorciada. Refazer, né? E divorciada. Então, assim, eram muitas coisas para eu me refazer, e aí é a graça de Jesus mesmo, que foi muito sobre a minha vida. E aí foi quando eu lembrei, né, dessas vezes que eu vi assim, caramba, a vida de fato vale a pena e teve significado em 2 dias. No dia do nascimento da minha filha, assim, que eu vi a vida numa outra esfera, e o dia desse desfile. E eu falei, isso me conecta com a vida. Claro que outras coisas também me conectam, mas, assim, esse senso de vocação. E aí eu resolvi abrir um CNPJ. Nem estava atuando ainda mais com isso, mas fui desbravar. Não tinha contato mais e fui bater na porta, literalmente, assim, olha, como que eu faço? Eu quero propor um projeto aqui e tal. Não, precisa pedir autorização na coordenadoria. Onde que fica a coordenadoria? Não sabia nada. O que é Corimetro? Aí que eu fui entender todo esse universo. E fui marcando reunião de batendo literalmente na porta até conseguir os contatos e articulando e fazendo, formalizando já a ONG, porque eu sei, né, que no nosso país, até por conta das formações que eu já tive e tal, do conhecimento, que eu precisava ter tempo de relatório de atividade para eu conseguir as primeiras certificações e depois conseguir me estruturar de um jeito formalmente e conseguir verbas públicas e tudo mais. Então, era tempo. Então, eu já quis abrir, já quis formalizar. 2 anos, aquela coisa Precisa, toda. né? 3 anos, é uma coisa bem burocrática. E eu falei, já vamos... E assim, vamos... A gente dá o passo e é bem isso, né? Eu acredito muito nesse texto. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Você tem que fazer uma ação, você tem que dar um passo. E ele vai confirmando, ou não, ou vai sinalizando para um outro caminho. E foi muito nesse exercício mesmo de fé e de graça, né? Porque à medida que eu ia construindo um projeto, eu ia me reconstruindo também. Então eu falo que a primeira pessoa que passou por essa passarela alternativa fui eu, né? Que é realmente esse resgate, esse lugar de resgatar essa vida, para resgatar essa dignidade, para florescer essa dignidade, sabe? E você ir se entendendo como mulher, né? E a moda tem muito a ver com o comportamento, né? Era o que eu sabia fazer, era o que eu tinha na mão, era o que eu conseguia oferecer. E claro que, assim, a moda, ela é um vetor de transformação muito grande. A gente se comunica através da moda, mas ela é também uma isca
sabe assim? Pra gente trazer a pessoa, ela vai achar que ela vai passar por uma coisa, mas na verdade é completamente uma outra coisa, né? O que eu tô querendo dizer com isso? A gente tem uma metodologia chamada 80-20. 80% do tempo é teoria e prática e 20% é desenvolvimento humano. Eu não acredito numa formação, só uma formação por formação. Quando a gente fala de formação, a gente está falando de uma formação de um ser humano completo. Então tem que ser uma coisa integralizada, é corpo, alma e espírito mesmo. Né? Então não adianta nada a gente desenvolver uma habilidade numa pessoa se ela não estiver apta para aquilo, se ela não tiver uma autoestima, se ela não se sentir segura para desenvolver aquilo que ela está fazendo, se ela não tiver um comprometimento de cumprir um horário, de avisar, de dar satisfação, de resiliência, de resistência, de perseverança, ela não vai conseguir ficar num trabalho, entende? Então, e a costura, ela desenvolve tudo isso de um jeito invisível. Então, para você costurar, você precisa, primeira coisa, ter calma. Porque se você sair acelerando, você vai quebrar a agulha, a linha vai quebrar, você vai ficar com raiva, você vai enroscar tudo. Então, assim, é uma coisa que você precisa de concentração. Eu sei o que eu estou fazendo, eu vou me dominar, eu vou dominar a aceleração da máquina, eu vou fazendo. Se não der certo, eu tenho que descosturar tudo de novo e refazer. Eu vou cortar o tecido. Então, tudo isso, existe uma analogia. Né? Então, quando você corta o tecido, você está delimitando os limites ali, né? Depois você vai estar dando o acabamento, e tudo isso é na construção da vida dessa pessoa. E aí vocês vão trabalhando esses conceitos ao longo da jornada. Então, explica na prática, assim, tudo que você falou é prático, mas as pessoas gostam de ver uma coisa mais. Então, é um programa de começo, meio e fim, isso. Ou muita gente entra e sai a curto prazo? Qual é o programa completo, assim? Tá, a gente tem 8 programas hoje, né, rodando. Um deles é a escola de moda, que chama Moda Livre. Esse Moda Livre, o que é? Eu pego as meninas presas do semiaberto, que elas podem sair para estudar ou para trabalhar. Eu uso a remissão penal, porque a cada 12 horas de estudo, um dia de remissão penal. Então, eu monto a estrutura do curso já calculando esse tempo de remissão penal. E o que eu faço? Eu faço articulação com instituições de ensino parceira. Hoje nós temos Senac, FAAP e Santa Marcelina. Eu tiro essas mulheres, levo um grupo de 15 a 20 mulheres até essas instituições de ensino. Elas fazem aula de moda ali dentro, com o corpo docente deles e tudo mais, dentro da nossa metodologia. Primeira 1 hora de todas as aulas é com a gente, Passarela Alternativa, fazendo essas atividades de desenvolvimento humano, e depois as 3 horas é com os professores dentro da instituição, de cada instituição. E aí elas aprendem moda, e no final desse curso elas fazem um desfile. Então, um desfile que começou lá continua aqui, só que num outro viés. E elas vão para essa passarela, né? Essa passarela alternativa mesmo. E levando a ideia principal de que elas são capazes. Então, elas entram de um lado da passarela e elas atravessam essa jornada para chegar do outro lado, estampando essa ideia, eu sou capaz, né? E a gente usa muito a ferramenta do upcycling. O upcycling é essa moda que a gente reutiliza, é uma reutilização criativa. E isso a gente faz analogia também. Então, elas formam o look que elas vão vestir para esse desfile usando essa técnica do upcycling. Então, a gente tem uniformes doados, por exemplo, de outras empresas, e elas descosturam e criam novas peças, né? E a gente faz muito essa analogia. O que você descartaria e não veria mais valor, com um olhar criativo, você consegue agregar outros tecidos, outros elementos isso que você e fez fazer... com aquela roupa do Marcos Almeida? Foi. Entendi agora. Exatamente. Aquilo lá é um pedaço de cada mulher, de cada tecido de uma mulher e tudo mais. A gente criou aquela capa que foi um sucesso, né? Sim. Ele fala, nossa, foi um divisor de águas na minha carreira, assim, ter o poder da capa, né? Ele falava. Então, é isso. Então, a gente traz muitos esses elementos criativos mesmo, né? E para mim, que mexo muito com esse lance da arte, eu tenho um relacionamento com Deus muito nesse viés da criação, né? Eu acredito que só existe um Criador, que é Deus,
né? E quando a gente cria algo, a gente está em comunhão com ele, porque ele está emprestando essa dádiva dele pra gente, ao ponto da gente conseguir criar algo novo. E quando eu coloco essas mulheres para criar, eu também estou colocando elas em contato com Deus, sem elas saberem. Né? Claro que a gente vai ministrando na vida delas e vai colocando, porque a gente coloca ali esse exercício, a gente fala de Jesus, a gente fala de Deus, mas a gente fala também com atitudes também, né? Trazendo essa dignidade, chamando pelo nome, trocando ideia de um jeito como se fosse uma pessoa da nossa família mesmo. Então a gente traz muito esse lance do afeto para essa mulher se soltar, sabe? E se sentir confortável em ser quem ela é. Porque eu acredito que só quando ela relaxa em sair do personagem para ser quem ela é, que a mudança de fato consegue existir. Tá. Né? E esse programa, ele tem uma duração, esse que você estava falando, ele tem uma duração mais ou menos... Então, esse daí, que é o Moda Livre, tempo? a gente tem 12 encontros, 12 aulas dentro das unidades das instituições de ensino. E aí faz começo, meio e fim, finaliza. Quando essas mulheres, elas saem em liberdade, elas nos procuram e a gente faz a acolhida delas. Faz esse processo de cadastramento, ver psicólogo individual, cesta básica. A gente tem um outro programa que chama Café Insight, que é um café da manhã toda segunda-feira. Você posta bastante Posto isso, né? muito. Assim, eu que dou esse café da manhã. Então, assim, são 3 semanas de desenvolvimento humano, que eu sempre trago proposta de desenvolvimento humano, e uma semana, e o último... É a primeira ou a última? É a primeira, a gente trocou, antigamente era a última. E a primeira segunda-feira do mês, eu sempre trago um pastor ou um convidado para dividir de fato a palavra de Deus, né? Legal. Então a gente faz esse processo de acolhida com elas e a gente dá uma bolsa incentivo para elas participarem desses cafés da manhã e dos programas que a gente coloca. Tá. Então assim, psicólogo, se você não avisa, vai descontando o valor da sua bolsa. Isso não é punição. Sim. Isso é processo pedagógico. Ela precisa aprender a ter responsabilidade, ela precisa cumprir horário, ela precisa cumprir a frequência. Uhum. Então, vai estruturando dessa forma e a gente coloca elas para fazer outros cursos também. Né? E aí ela consegue se especializar. Tem a parte 2 da costura, aí ela pode pegar na máquina industrial, porque não dá para você começar já numa Ferrari. Você tem que aprender a dirigir ali a máquina, pilotar na máquina doméstica até você ir para uma industrial. Aí ela faz essa parte 2, depois tem alguns outros cursos que a gente pode ir colocando elas até elas conseguirem se recolocar, né? E aí a gente vai tendo pedidos também, às vezes, sei lá, precisa de camiseta, precisa de uma eco bag. A gente tem um ateliê de confecção lá na Passarela, que daí a gente aciona essas mulheres e aí elas recebem um valor da venda desses produtos e da confecção. A gente coloca a mão de obra delas dentro do custo do produto, obviamente. E aí a gente vai formando desse jeito, né? E a gente trabalha por jornadas. Então, aquelas pessoas que de fato querem se submeter a uma transformação, a transformação ela não vem do dia para a noite. Ela é uma caminhada, ela é um trajeto. E aí a gente se propõe a ficar com essas mulheres até 3 anos. Né, dentro desse projeto. Uma boa jornada. É isso, porque são muitas camadas, né? Imagina, a pessoa que ela é acostumada a andar com a mão para trás, com a cabeça para baixo, ela não sabe mais olhar no olho. Ela acha que ela olhar no olho é intimidação. Sim. Mas não é. Isso é intimidade. Isso mostra que, de fato, você é no mínimo confiável. Então, se você vai fazer uma entrevista de emprego e você não olha no olho, você fica... opa! Aí tem coisa, por que não consegue olhar no meu olho, né? Então a gente vai ensinando muito isso para elas, questão de comunicação, falar que 30% da nossa fala é verbal, o resto a gente está se comunicando de outras formas. Eu falei a semana passada sobre linguagens do amor, então traz elementos assim de autoconhecimento que elas podem aplicar na vida delas e de fato elas aplicam, né? Então assim, eu gosto muito de trabalhar com mulher, só um parênteses. Eu estava lembrando, né? Porque por trás de toda mulher tem uma família, né? A mulher não abandona o filho. Sim. Né? Tanto é que quando o homem vai preso, a mulher tá fiel, tem fila quilométrica para visitar esse cara. Mas as mulheres são abandonadas, porque o cara, arranja outra.
E aí abandona mesmo, abandona a filha, abandona tudo. Mas a mulher, quando ela sai do presídio, ela volta para onde? Para os filhos. Ela quer mudar pelos filhos. Ela quer que os filhos tenham uma vida diferente. Então é um impacto de cascata, né? Assim, você impacta uma sociedade do presente, que essa mulher, ela está sendo trabalhada agora. Desculpa. Mas também é uma sociedade do futuro, porque esses filhos também estão sendo impactados. Sim. Né? E aí, assim, a gente tem essa jornada e a gente também tem o nosso ateliê alternativo, que daí funciona também com mulheres da comunidade, trabalhando o âmbito preventivo. A gente trabalha com o corretivo, com essas mulheres que já foram presas e aí precisa corrigir. Aí também tem o âmbito preventivo, não adianta nada, a gente diminui a reincidência criminal, que bate aí 70%, em alguns presídios 85%, é muito isso que me doeu quando eu quis fazer a passarela, mas também evitar novos encarceramentos. E como? Com informação. Né? A informação de direito, de autonomia, da importância de você ganhar o seu dinheiro, porque a maioria dessas mulheres vai presa por conta do seu parceiro. Então, trazer essas informações muito palpáveis. Tem alguma história, assim, por exemplo, quando você fala a maioria dessas mulheres, elas estão presas por causa do seu parceiro, isso significa o quê? Que elas foram pegos no tráfico por causa... A maioria é tráfico. Por causa de algo que era do parceiro. Isso. E ela que rodou lá. Exatamente. A maioria é por tráfico e por conta do parceiro. Ou fez o primeiro aviãozinho e pum, foi pega. Né? Tenho histórias, né, inclusive tanto de mulheres estrangeiras como de mulheres brasileiras. Né? Vou contar 2 histórias. A da Adriana, que é uma pessoa que foi a minha primeira turma, assim, quando eu tive o meu lugar fixo, porque antes eu atendia dentro das comunidades, até a gente estruturar, né, alguma coisa, eu ia dentro das comunidades e trabalhava com as pessoas egressas, que são essas, você pediu para eu falar sobre isso, né, e o termo egressa é aquela que já cumpriu a sua pena e hoje ela se encontra em liberdade, então ela é uma egressa, não é regressa, é egressa prisional, né, ela já saiu e ela se encontra em liberdade hoje, então ela é uma egressa. E quando ela está dentro do presídio, ela é uma mulher presa, ou o termo que a gente usa, ela está em processo de reeducação. Então, ela é uma reeducanda. Tá. Ela está em processo de reeducação. E a Adriana, quando eu peguei ali a minha primeira sala, né, da Passarela Alternativa, que foi em 2021, finalzinho de 2021, a gente pegou essa sala, que estava no finalzinho da pandemia, a Adriana veio nessa turma. E, assim, foi presa por conta do parceiro. O parceiro dela era uma pessoa do PCC e ela se envolveu com isso, tal, e foi presa. Ela saiu e ela estava sem rumo. Ela já estava há 7 anos em liberdade e estava sem rumo na vida. Assim, não sabia, não conseguia se entender. Ela tinha muita dificuldade em controlar a impulsividade dela. Ela não sabia lidar com o temperamento dela. E uma mulher brilhante, né? E aí eu falo muito sobre corresponsabilidade, né? Cada um tem responsabilidades diferentes e para acontecer alguma coisa, ambos precisam ter a sua responsabilidade. Você precisou estar aqui, preparar uma pauta, eu precisei vir até aqui, ele precisou também estar aqui. Então somos corresponsáveis. Acordar ele cedo. Então, assim, a gente lida com isso. A carinha dele tá com cara de sono, né? E a gente lida com isso o tempo inteiro. Então ela se comprometeu com a parte dela e ela foi muito fiel. E aí, assim, o projeto que eu fiz com ela foi os absorventes reutilizáveis. Existe a pobreza menstrual. E aí eu falei, os presídios, a gente precisa... Ó a Siri querendo participar. Agora ficou com inveja. Agora eu vou estragar esse programa também. Brincadeira, né? Depois você fala, vamos lá, Adriana. Então, aí eu chamei a Adriana e fiz uma turma com 15 mulheres que era para fazer essa formação. Foi o primeiro dinheiro de edital que a Passarela conseguiu, né? Uhum. Então eu tenho muito carinho mesmo, porque através desse dinheiro desse edital eu consegui alugar uma sala por um tempo, que era no finalzinho da pandemia, e aí peguei 15 mulheres que eram egressas, formei essas mulheres em corte e costura para confeccionar 500 absorventes reutilizáveis.
Então eu desenvolvi lá um absorvente reutilizável, fiz kits com 5 unidades de absorvente em cada uma, para a gente entregar de doação dentro das unidades prisionais com uma palestra educativa sobre a menstruação e tudo mais, né? E a Adriana foi uma dessas mulheres que foi ela participou como aluna, depois ela participou como confecção, porque daí eu não consegui as 15, eu chamei 5 e ela foi uma dessas 5. E aí depois que terminou o projeto, que era uma coisa de 4 meses no total, eu tinha que dispensar elas. E eu falei, gente, eu não quero dispensar vocês, né? A gente vai continuar, eu vou me virar para conseguir pagar um salário mínimo para vocês. E a gente conseguir vender coisas nossas para empreendedorismo social, né? Quebrar a pedra mesmo. E eu trabalhava na época como consultora de moda. Então, eu também, os primeiros anos, eu investi todo o meu dinheiro na passarela alternativa. E o meu tempo também, né? E aí eu consegui mobilizar isso daí, depois eu consegui uma outra emenda e por aí vai. E aí a coisa começou a deslanchar. E aí eu sentei um dia com a Adriana e falei, qual é o seu sonho? Né? O que você gosta de fazer? Porque você é um avião, né? Você, assim, você consegue fazer aquilo que você quiser. E ela falou assim, meu sonho sempre foi ser professora, né? E ela, assim, ela tinha uma ótima escrita, ela estava escrevendo um livro de como que foi o processo dela no cárcere e tudo. E eu falei, então você vai voltar a estudar. Porque ela tinha feito 1 ano de pedagogia e tinha abandonado. Eu falei, então você vai voltar. Ela voltou, concluiu a pedagogia. Assim que ela concluiu, eu falei para ela, agora está na hora de você se especializar. O que você gosta? Ela, eu tenho me interessado muito por educação inclusiva. Tá. Falei, então vai buscar a pós-graduação que você quiser. Não, e traz isso aqui. Hoje tá assim. E traz incrível, aqui. Né? E aí ela trouxe. Aí eu falei, então vai. Faz, presta, vê se entrou. Foi, fez a pós, a gente pagou a pós dela, né? Conseguiu uma bolsa e o restante da bolsa a gente entrou com o pagamento. Ela entregou a monografia dela em junho do ano passado. E aí eu falei para ela, agora tá na hora de você voar. Agora a gente precisa criar o seu currículo e começar a distribuir. Aí ela vai de novo, né? Articula, distribui esse currículo, tudo. Uma prima minha trabalha na Secretaria de Educação, lembrei dela, falei, olha, tem aqui esse currículo, né? E outra, ela tem formação em educação inclusiva. Ela, tem 2 vagas para professora mesmo, não é nem para auxiliar, é para professora. Leva ela para uma entrevista. Ela morrendo de medo, mão gelada, foi fotografando tudo, eu acompanhando ela fez, voltou assim, ai meu Deus, não sei se eu passei. Eu falei, Dri, você foi você? Foi, então você foi maravilhosa. Aí ela recebeu o retorno que ela tinha sido aprovado, pediu o exame admissional, tal, ela foi, fez, e tá lá, trabalhando como CLT, transformou de fato a vida dela. Mas o que ela mais fala é assim, o quanto que deu rumo, porque ela não sabia organizar essa vida dela. Tem a ver com costura? Não tem a ver com costura. Ela está trabalhando com costura? Não, não está. Mas é esse processo, essa passagem que a Passarela Alternativa se propõe a fazer, esse impulsionamento dessa mulher. Consegue organizar você, né? Configurar você outra vez como gente, para você ter a sua autonomia de escolher aquilo que você quer. Não é sair de uma cadeia e ficar presa atrás de uma máquina de costura porque foi a única oportunidade que eu tive, entende? É assim, é criar ferramentas e opções e alternativas para, de fato, você buscar aquilo que você quer. E isso, para mim, é dignidade, é você ter o poder de escolher. Sim. Né? Não é só... não passar fome, isso não, entende? Jamais, mas é você ter o livre-arbítrio de poder exercer esse livre-arbítrio. Eu vou poder escolher aquilo que eu quero. E eu vejo que a Adriana foi uma dessas pessoas. Aí depois teve outra, né? A Índia, que é a Yassi, ela fez o curso com a gente, trabalhou com a gente como costureira, e aí ela voou. Hoje ela está como coordenadora de confecção de uma empresa. Também CLT, bonitinha. A Jennifer, que foi uma outra pessoa também, que foi presa por conta do parceiro também, e um parceiro que ela nem sabe, que foi assim... Coitado, a Jennifer foi uma situação complexa. Americana,
Tava na época da pandemia, o pai dela morreu, ela em relacionamento nesses sites de relacionamento, conversando com uma pessoa há quase 2 anos, nunca tinha feito um FaceTime, mas o cara falava com ela em inglês, e ele falava que trabalhava no exército, então cada hora ele estava numa base e não podia fazer um FaceTime, né? Quando o pai dela morre, ele fala para ela, você precisa de umas férias, eu vou te dar uma passagem, então você vai, tira umas férias, você só precisa passar num outro lugar e trazer um pacote tal, que é uns chocolates e tudo mais. E aí ela foi pega, assim, o pior é que eu não julgo, porque depois que você tem um relacionamento de 2 anos com uma pessoa, ela... Mas é uma articulação tenebrosa. E assim... E aí, ela foi presa, ficou 2 anos e meio presa, aí ficou em liberdade e não sabia para onde ir. Porque ela não sabia falar português direito, entendia pouco pelo que ela aprendeu dentro da cadeia, morou na rua por 2 dias. Aí ela encontra a gente dentro de um abrigo, que a gente foi fazer uma palestra sobre a menstruação e entregou alguns absorventes que a gente tinha confeccionado ali. E ali eu divulguei o curso, né, para mulheres que eram egressas e tal, e ela era uma delas. E aí eu trouxe ela. A mulher é um avião, formada em assistência social. E aí ela fez o curso com a gente. Só que ela não queria ser chamada por Jennifer. O problema dela estava aí. Ela não conseguia aceitar a identidade dela. Ela se sentia completamente idiota, uma burra. Ela só falava isso. Eu sou estúpida, eu sou uma burra, porque como que eu fui cair? Então, assim, a Jennifer tem que morrer. Essa Jennifer... Então, assim, foi um trabalho de resgate de identidade com ela absurdo. E aí, assim, de correr atrás de tudo, né? Ela não tinha um RNE, e sem RNE, que seria o nosso CPF, ela não consegue abrir uma conta no banco, e sem uma conta no banco, ela não consegue alugar uma casa e vira nada, vira um indigente aqui até liberarem ela para ela voltar para o país dela. E aí eu corri com tudo isso. Vamos tirar esse RNE, não pode, aí, enfim, aí vamos abrir uma conta no banco. Então, tem que abrir uma conta para o teu irmão mandar um dinheiro lá dos Estados Unidos. Qualquer $100 aqui já é muito dinheiro. Então, você consegue comprar, pagar em uma kitnet que seja, né, com um valorzinho que ele te mande. E fui organizando essa vida dela, consegui um psicólogo voluntário que falasse inglês, porque assim, eu marcava com ela e eu chegava 1 hora antes no trabalho, porque ela precisava falar. Eu falava, Jennifer, fala, né? Fala na tua língua. E ela falava, eu dava alguns livros para ela ler, mandava algumas coisas. Desse jeito eu falei, para mim tá demais, eu não tô dando conta. Eu preciso arranjar. Até que eu consegui um psicólogo voluntário que falasse inglês, porque precisa ser na língua mãe. Claro. E aí fez com ela, e aí assim, ela gostava que chamasse ela de Claire, né? Ela não queria nada, ela era Claire, não era Jennifer, era Claire. E aí a gente fez um trabalho de resgate com ela, sentei com ela e falei, Jennifer, o que você quer fazer da tua vida? Exatamente o que eu fiz com a Adriana. Vamos fazer aqui o seu empreendedorismo pessoal, né? A sua jornada de vida, que a gente faz muito isso lá também. E ela falou assim, eu quero voltar para o meu país, eu quero ajudar mulheres na mesma situação que eu. Mulheres que foram presas e que precisa ter um trabalho como esse, porque a Jennifer não sabia nem abraçar, americano, né? E ainda mais dura do jeito que ela estava. Então, assim, abraçou, saiu de lá, assim, abrasileirada, vamos dizer assim. E mais caliente. E saiu, meu nome é Jennifer, né? E o último vídeo que a gente fez dela, eu fico até emocionada. E ela fala exatamente isso, assim, o meu nome é Jennifer. Né? E ela voltou. Eu consegui que ela fosse deportada, ela voltou. E ela não só voltou, como ela voltou com um plano de negócio, um business plan. Ela queria fazer uma marca de que ela costurasse eco bag e kimono, porque o que ela mais gostou foi isso, dá para tudo que é corpo, isso é fácil, é legal. E aí ela fez 20 peças de cada. Eu fiz uma tela de estamparia com a marca que ela criou, a gente vetorizou a marca, ela fez, levou tudo, já com o negócio como um capital semente, e a gente levantou ainda uma oferta de $200 para ela comprar uma máquina de costura chegando nos Estados Unidos. E ela prestou conta de tudo isso. Então, ela comprou a máquina, ela vendeu as peças, o dinheiro que ela vendeu, ela comprou outras coisas e está articulando, né?
Mas, assim, é exatamente isso, assim, esse resgate dela se enxergar com valor, Sim. né? Vixe, eu ficaria aqui Não, até eu tô- amanhã contando eu tô milhares aqui, ó, já de pus até a mão no histórias. bolso aqui, ó. Porque, assim, é isso, né? No fundo, vale a pena. Tem mulheres que voltam a ser presas? Óbvio que tem, Claro. né? Você falou de um índice muito agressivo. Assim, quando eu estava fazendo as pesquisas, assim, o que me chocou muito é que nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. A gente só perde para a Rússia e para os Estados Unidos. E isso me chocou. Só que me chocou mais ainda o índice de reincidência criminal. Em menos de 3 meses, essas pessoas voltam a ser presas porque não têm Esses índices oportunidade. são masculinos e femininos ou tem índices separados? É um índice junto. Tá. E tem presídios femininos que chegam a 85%. É muito. Né? É muito. E isso a gente tem conseguido diminuir, né? Graças a Deus. Porque daí também a gente faz um trabalho, é isso que eu falei, integralizado, trabalhando a habilidade, a gente trabalha muito isso, né? A mente, que seria o cérebro, tudo isso que a gente... As habilidades, que são as mãos, tudo aquilo que você faz, o coração, que são as emoções, e os novos hábitos, né? Então a gente trabalha essas 4 esferas dessa mulher. E tudo isso pautado aí pelo perfume do evangelho, assim, tudo que a gente faz é pautado nos princípios e valores cristãos, nas virtudes, no perdão, Eu ia que a te gente perguntar conhece. alguma coisa relacionada a isso, porque dá tempo de você beber uma água aí. Porque assim, a gente que cresceu ali com boas referências, né? Louvo a Deus por isso. Isso eu acho que você nem sabe, mas lá onde eu cresci, em Rio Preto, a minha igreja era comunidade, e era fruto da comunidade. Que Então, legal. assim, graças a Deus que a gente cresceu com uma vida, com uma visão mais integral, né? Aham. Não tinha tanto esses conceitos, tinha, mas a gente não sabia. Isso é integral, não sei o que lá. E depois no Brasil, tanta coisa aconteceu e ficou tão difícil Sim. falar da vida necessariamente sem ter que falar daquele evangelho do anúncio, Aham. aquela coisa, essa dicotomia, o evangelho do anúncio, o evangelho, a proclamação do evangelho, aquela coisa bem americana, assim, Aham. o apelo e a questão da ação, a Sim. comunidade sendo impactada por alguém que tem vida, transformando as vidas a partir do evangelho, mas não necessariamente com um tom, entre aspas, meio proselitista, assim. Sim. Como que tem sido para você, entre aspas, não ter que fazer necessariamente um culto para mesmo assim saber que tudo que você faz é adoração a Jesus e que as pessoas vão percebendo isso ao longo dos anos, percebendo que o que te motiva não é... Seria nobre já, Sim, se não sim, fosse o evangelho. sim. Eu acharia bonito também, mas sendo o evangelho o passo primário da nossa vida, como que tem sido essa caminhada, falando de igreja, assim, como que você se sente do outro lado do universo, as críticas, ou não, a que a Karen faz não é evangelismo clássico, porque ela não faz isso, ou ela não faz aquilo. Sei, como é que você fica nesse... Porque Dani... você ficou meio... Porque nós somos amigos, né? Você ficou meio fora, no sentido como se fosse paralelo ao que você estava fazendo, e graças a Deus, nos últimos anos, você está mais perto da gente no sentido de falar mais sobre a passarela, mas também dentro das igrejas. Sim. Na verdade é o seguinte, eu acho que isso é um processo muito pessoal, né? Assim, particular de cada um. No meu caso, eu acho que faz parte da maturidade, né? Tá. Maturidade em todos os âmbitos. Maturidade emocional, maturidade espiritual. A gente tem uma caminhada, a gente tem uma travessia, uma jornada, né, para fazer. E por mais que a gente... É igual quem vai começar a trabalhar no social. Você não vai começar já a estruturar um projeto de promoção e transformação de assistência social. Você vai fazer uma coisa de assistencialismo. Você vai tirar, você vai dar um prato de comida na rua. Claro. Você vai fazer alguma coisa emergencial. Né? Você não consegue ainda se sensibilizar para ver que, assim, poxa, eu preciso transformar a vida dessa pessoa para ela não viver mais isso.
né? Então, assim, tudo começa desse jeito. Você se sensibiliza e depois você tem esse processo de amadurecimento até você falar, poxa, isso daqui só não basta, ela precisa disso, ela precisa daquilo. E eu acho que na vida cristã também é assim. Você tem o beabá, você enxerga a Jesus como seu Senhor e Salvador e meio que daquele jeito como te apresentam. Então, é muito de ouvir falar. O contigo andar é uma ação e uma prática, uma maturidade, uma travessia, uma jornada, né? E eu acho que quando você tem de fato, esse relacionamento com Jesus, tudo na tua vida faz sentido e pauta nesse princípio. Mesmo você não abrindo a Bíblia e não fazendo e não falando o tempo inteiro pregando, né? Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que é você se sentir, no meu caso eu me senti muito confortável com a minha identidade, né? Hoje eu sei quem eu sou em Jesus, eu não preciso, se você está falando que eu não estou pregando, dane-se, entendeu? Eu sei o que eu sou, eu sei o que Deus me chamou, eu tenho uma chancela de Deus mesmo e do Espírito Santo para fazer o que eu faço, né? E assim, o meu CEO, vamos dizer assim, eu falo isso lá na passarela, né? Por mais que eu seja a fundadora e a presidente da ONG, é muito buscar pai, ó, as suas bênçãos aí que correm atrás da gente, abra as portas aí que o Senhor quiser que a gente entre. Então, assim, quando a gente tem essa mentalidade, né, disso, a gente entende que tudo é espiritual. Então, a porta que abre é isso, foi Jesus, né? Aqui não abre, beleza também. Então, encontra esse lugar de contentamento e de paz que eu, no começo, eu não tinha. Eu queria fazer. Eu queria, e na verdade não era fazer, eu queria me encontrar, entende? Porque foi como eu comecei falando no nosso papo. Eu estava num processo. Então, não tem como você estruturar e querer alguma coisa, sendo que você está ansiando coisa e buscando dentro de você uma coisa que precisa de ordem e de organização. E acho que, nesse caso, por exemplo, Gênesis fala muito comigo, esse senso de ordem. Assim, não estou fazendo nada de heresia, nada, mas assim, é só uma ideia que um dia eu virei e falei assim, caramba, todos nós somos um Gênesis, né? É uma terra sem forma e vazia. A gente precisa colocar a primeira coisa, haja luz, precisa colocar a luz, pra gente começar a ver o que tem aqui dentro, para começar a fazer essa divisão, sabe? Isso aqui é céu, isso aqui é inferno, isso aqui é sombra, isso aqui eu preciso cada vez mais calar, sabe? Isso daqui agora eu preciso nomear os animais que existem aqui, sabe? Saber domesticar isso daqui, saber tirar isso daqui, ter o domínio próprio sobre isso, organizar a sua terra, a sua casa, né? A sua morada, para depois você conseguir fazer isso com os outros também. Então eu acho que é um processo muito, muito junto, sabe? As coisas elas vão acontecendo e a gente vai passando por isso e vai se modelando junto, sabe? Então, independente dos outros, do que eles falam, é muito mais assim, hoje eu sei o preço que eu paguei para estar aqui. Sim, sim. Né? E não estou falando preço de valor, claro. Eu estou falando do preço de poeira, do tanto que eu tive que, de pó, de coisa que eu tive que cair, levantar, dessa poeira das sandálias que meus pés percorreu em tudo que é lugar aí. Que só a gente sabe as delícias e os desprazeres de viver com a gente mesmo, né? Então, é isso, né? É você estar confortável com o que você foi chamado para fazer. E hoje eu entendo muito que esse lugar de uma missão... Eu sou uma missionária e eu trabalho com um ministério de resgate de mulher. É um ministério de libertação. Entende? É libertar ela da ideia que ela tem dela mesma. Porque essa ideia não é verdadeira. E aí que tá. A verdade é uma só. Né? E essa verdade é a que liberta. Sim. Então a gente vai caminhando nisso daqui até você entender. E não dá pra gente colocar o nosso conhecimento e as nossas experiências dentro de uma pessoa que acabou de chegar. E aí é a sensibilidade de entender que cada pessoa é uma pessoa. E cada pessoa está num momento diferente. Não adianta você criar um método e colocar, porque elas não são um número de matrícula igual elas são lá. E ninguém é. Né? Então é uma coisa muito individual de entender a maturidade daquela pessoa para conseguir entender o que eu estou querendo dizer, que não é aqui, é a mensagem do que está por trás ou está abaixo daquele nível, né? E algumas acessam, outras não, depois de um ano outras vão acessar e por aí vai, e a gente está junto,
né? E eu acho que a vida em comunidade é isso. A igreja, eu acredito que é isso, sabe? É esse tipo de comunhão, assim, independente, você errando ou acertando, a gente tá junto. Sim, você não precisa esperar a pessoa crer para ela entrar num processo de restauração, de Exatamente. libertação. É inevitável que algumas vão percorrer os seus próprios caminhos, porque agora você está dando, como você colocou, a possibilidade de escolha, né? Exato. Ela não. Então, tá aqui o pão, é o que nós temos para você. Fica à vontade para comer e de onde saiu esse tem mais e tem mais e tem mais. Obviamente não só o físico, mas você pode tomar suas decisões. E uma né? das coisas que eu também tive que aprender muito, Dani, é que a primeira mulher que voltou a ser presa, eu trouxe a culpa pra mim, como se eu fosse, Se não tivesse feito bem como feito. se eu não tivesse feito bem feito. É. Sabe? Essa culpa, assim, e virar e falar assim, caramba, E onde como eu é a sua errei, conversa com bababá, ela? e tudo como mais. que é o reencontro lá na cadeia, assim, na prisão? Assim, e eu tive que amadurecer também nesse processo de, opa, peraí, isso aqui não é a Sim, minha sim, sim. identidade. Eu tô falando tanto isso pra elas, mas por que eu tô atrelando o que eu faço com quem eu sou? Eu não tenho que me sentir inferior por conta disso, ou tá aí, a mesa tá aqui, né? E se alimenta quem quer. Na igreja é assim também, Claro. né? Tem pessoas que não vão e tá tudo bem. E está tudo bem, cada um tem seu processo, não foi agora, vai ter uma outra oportunidade, né? Como que nem sempre eu consigo reencontrar, porque às vezes elas vão para um presídio no Outro interior, lugar. de outro lugar, então dificilmente a gente consegue acessar essas mulheres de novo quando elas voltam. No caso, nós tivemos 2 só, né? De mais de 5.000 atendimentos que a gente fez. Nesses anos, a gente teve 2, assim, que de fato caminharam com a gente e voltou, né? E uma delas foi por questões psicológicas mesmo. Ela sofre ela é compulsiva por roubo, ela é cleptomaníaca. E ela já foi diagnosticada dessa forma, né? Então, assim, é uma pessoa que nem precisaria roubar, mas ela rouba. Não consegue. Né? Uma E a gente doença trabalha. mesmo. É uma coisa que é legal. A gente trabalha também no hospital psiquiátrico, penitenciário. Aí o buraco é bem mais embaixo, né? Porque as pessoas estão presas porque elas cometeram algum delito que tem uma justificativa psiquiátrica. Então, assim, matou o filho, mas. Né? É muito difícil isso. É muito difícil, assim, ali elas estão dopadas o tempo inteiro, né? Estão por remédio, então não dá para você colocar uma costura, não dá para você colocar uma tesoura ali, sabe? É complexo, é bem complicado. Mas ali a gente fez um trabalho lindo com a comunidade, né? Eu fiz um trabalho com a comunidade de Ermelino, nossa, foi incrível, assim, a gente fez 6 meses de encontros falando de mulheres da Bíblia e no final a gente fez um batismo. Né, dentro do presídio, a gente levou lá a piscina e fizemos um batismo e 25 mulheres foram batizadas e tiveram mais de 13 desinternações que não aconteciam nos últimos 8 anos. Então, assim, milagre. E foi o agir de Deus mesmo ali. Totalmente, né? ação do Espírito total. Que assim, não vai entender. É muita prepotência a gente achar isso, porque daí a gente tira também o agir de Deus, assim, a gente ministra, a gente fala, a gente dá o acesso. O caminho que vai fazer isso internamente de cada pessoa não é papel nosso, né? E então a gente vê muitos indicadores nesse sentido, sabe? Sim, nossa, estou muito feliz, assim, de te ouvir, já tinha ouvido bastante, e eu vi lá nascer com outras pessoas que sempre caminharam com a gente, e vi lá você com a Silvana, que a gente tinha uma ação mais pontual lá com os meninos, né? Na Fundação Na Casa. Fundação. Você chegou aí com a gente na Fundação? Eu cheguei aí uma vez. Foi quando a gente foi com o JV aquela vez? Foi todos os QGs ou não? Sabe que eu não lembro? Mas eu acho que foi, viu? Que a gente foi no meio do treinamento, fomos lá, ficamos uma tarde com eles e voltamos. Será que foi essa vez, gente? Eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu lembro Mas que você foi. fui. Eu fui uma vez lá com os meninos e, na verdade, eu fui 2 vezes. E uma outra vez a gente fez uma festa junina com eles. Tá. Mas, assim, trabalhar com a Fundação Casa e com o prisional são, mesmo que sejam presos, é Distante. outra coisa, né? Assim, Não, é outro rolê, outra coisa. outro rolê. Outra É coisa. outro rolê. Mas é bonito, né, ver que, graças a Deus, né, tantos
amigos nossos ali, a gente vai ficando velho, né? A gente vai começando a falar do passado, né? Mas é muito bonito ver o que você está fazendo. Depois vi você lá com outros amigos em Lausanne e, e é nobre, assim, ver que Deus tem tantos amigos que não estão tendo essa beleza do servir, o servir a Jesus, pregar o evangelho, cada um do seu jeito, no seu próprio ministério, e Deus colocou algo no seu coração tão bonito assim, porque a gente que não faz ideia desse universo, por vários fatores, a gente ouve você falar assim, então acho que foi o podcast que eu menos falei, assim, que eu não dou conta de falar, porque não faz sentido eu falar alguma coisa nesse momento assim, faz sentido te ouvir, apresentar você para algumas pessoas que ainda não te conhecem, inserir mais pessoas que podem contribuir ali de várias formas, depois você pode até falar como, e é assustador esse ambiente carcerário. Eu assisti aquela série Vis-a-Vis. Aquilo é tenebroso. A Carol ficava... Carol, você conhece, Carol? Não gosta de, não pode ter palavrão, que ela fica brava. Sim. As crianças vão ouvir e falam, espanholas, não vou nem entender. Mas eu também não gosto. Você fala assim, se alguém tem prazer em ver aquilo, tem que ter algum diagnóstico se a pessoa tem prazer. Mas eu fui até o fim porque eu fiquei tão impactado com o que o sistema pode fazer de uma mulher, que no caso é o contrário, né? Chega lá uma patricinha que caiu por causa de um cara. Exato. E se transforma num monstro. Aquela pessoa não é mais um ser humano. E é com essas pessoas que você ressignifica a história, é com essas pessoas que você traz de volta essa luz que você colocou, essa possibilidade, né? Ela não precisa mais ficar escrava daquela ação, até porque muitas nem cometeram um delito. Muitas foram totalmente enganadas, mas foram elas que foram pegas, então judicialmente elas cometeram, mas não era a intenção, não teve dolo, não teve culpa. Uma coisa que a gente como sociedade precisa prestar atenção essa pessoa ela fez, eu não estou passando a mão na cabeça dela, ela cumpriu o que ela tinha que cumprir e ela está livre, né? E a gente como sociedade precisa entender que o preço que ela tinha que pagar, ela já pagou. Já foi, né? Então, por que a gente continua colocando ela dentro de cárcere em liberdade, sabe? Numa hora de uma entrevista de emprego, como foi que aconteceu numa situação com a gente, semana passada. Ela fez uma entrevista, a Elache, fez uma entrevista, passou pelo repertório dela, por toda a competência que ela tinha ali para aquela vaga. 3 dias depois... Negativa por chamaram causa do ela e falou, por que você não falou? Ué, porque eu não sou mais isso, né? Se vocês tivessem perguntado, não é uma coisa que eu vou vir e vou falar, né? Estampado na minha precisa camiseta, falar? né? Não precisa, eu não acho que precisa, a não ser que tenha essa pergunta, claro, né? Se tenho, cumpri, hoje estou livre, inclusive estou buscando uma oportunidade de emprego porque eu quero uma vida digna, né? E ela foi desligada, né? Então, assim, como que a gente, como sociedade também precisa quebrar alguns paradigmas e sobretudo, essas fortalezas, né, de meritocracia. Essa pessoa merece, essa pessoa não merece, né? E é muito difícil a minha pauta. Até para doação. É muito difícil, assim, é espremer de tudo que é lado, porque, assim, no universo... E num país em que a gente não tem o hábito de doar, de ser sponsor de alguma coisa, isso é fora do país, né? Vou adotar a criança na África, então a gente não tem muito, a gente não tem muito esse hábito como brasileiro. Mas dentro do Brasil existem várias causas. E aí tem causa animal, de pessoa em situação de rua, tem de criança com câncer, tem uma série de idoso, uma série de projetos. E que é óbvio, precisa ter. Só que, aonde que na prioridade de alguém que vai doar, a pessoa presa precisa de ajuda? Não, entende? Eu vou doar para uma pessoa, uma criança que está órfã. E não estou fazendo juízo de valor. Claro. Todas são importantes. Mas a gente precisa distribuir isso de um jeito igual, né? De um jeito igual. Porque é um pressuposto, né? Eu não vou doar para uma pessoa que está presa. No Brasil, principalmente nos últimos anos, cresceu essa ideia de que é que se faz, é que se paga. Exato. Dente por eu vou dar dente, meu né? dinheiro para uma pessoa que
Exato. bandido, porque depois ele vai sair, tá lá, vai ficar 6 Roubar meses meu lá celular, com a Karen lá, né? aí vai só para diminuir a pena É- e depois é vai duro. voltar pro... É duro porque assim a gente tem a ideia de fazer uma doação para quem a gente enxerga abaixo, Sim, sabe? sim, E isso é inconsciente. claro. Quando uma pessoa ela te ameaça, ela está, opa, essa aqui eu não quero ajudar, porque Sim, ela não pode quero me ter perto de prejudicar, mim. eu não quero ter perto. Uma criança, uma coisa, dentro do nosso imaginário é outra coisa, Tá. né? Então é complexo, né? Por isso que eu estou falando, inclusive a Fundação Casa e um presídio tem diferença, porque aqui lida com o socioeducativo, é educação. Ela não pode trabalhar, ela não pode fazer nada, ela está em processo de educação. Tanto é que não é pela Secretaria Administrativa Penitenciária, é outra secretaria, Aham. né? Então é muito complexo, né? Mas o que a gente pode fazer para sensibilizar a sociedade também, né? E isso é um trabalho que também eu tenho procurado fazer. A gente tem bazar que a gente recebe doação. Então, para quem também estiver assistindo, pode doar coisas para a gente. A gente tem um programa que tem... são 8 programas, eu não vou conseguir falar de todos, mas um deles são mulheres que saem do sistema prisional e elas estão ali com a gente, elas precisam acessar dinheiro rápido, né? E a gente fez um programa chamado As Tops, que elas são vendedoras ambulantes das peças que nos chegam de bazar. Então, elas vendem isso dentro dos lugares onde elas moram e elas vão recebendo comissão daquilo, né? Então, é um jeito de... você precisa fazer, você precisa trabalhar para você ter, não vai ser fácil também. Então, vai estimulando isso o tempo inteiro. Então, a gente tem o bazar, a gente tem as lives de venda, que inclusive sábado agora vai ter uma live. É tudo para levantar recurso e o recurso que levanta é tudo para bancar esses programas e esses projetos mesmo, né? Então, é isso, assim, de um jeito bom, né? mais resumido do que seria a passarela alternativa, que não é só, muitas vezes, o que as pessoas olham na internet. É um desfile. De repente, tem um desfile na Praça da Sé. Do nada tem um desfile lá, tudo pronto. E ali é só a cereja do bolo, né? Sim. Mas tem todo um bolo, tem toda uma receita por trás, tem toda uma coisa que sustenta isso para essa cerejinha só vir e aparecer. Não, eu tô, assim, muito, muito contente por isso, assim, por tudo que você tem feito, pelos testemunhos que eu sei que você ficaria aqui o dia inteiro contando. E aí você até falou que viria alguém com você, da próxima tem que trazer alguém pra gente ter um momento mais de mesa, quem sabe a gente já esteja com a casa mais ajustada aqui pra gente ter um momento de comunhão e inserir nessa conversa outras pessoas que eu acho que faz sentido estar na mesa com você, pra trocar essa ideia, pra fazer essa troca literalmente de te entregar algo e você também poder entregar algo. Então, Sim. assim, faz muito sentido, faz muito sentido. Eu vou tendo que terminar, né, Osmar? Já passou do nosso tempo? Olha aí, tá bom? Foi maravilhoso, mas eu vou terminando assim, com estado de graça. E é o seguinte, aqui, eu tenho um presente, você vai curtir. Oba! Você curte tudo. Isso é simples, né? Eu vou te perguntar outras coisas, a gente vai gravar uma parte 2. Mas é o seguinte, eu fiz algumas camisetas. Primeiro uma canequinha, pega aqui. Olha que legal! Você toma café? Muito! Então, Eu pronto. adoro. Aí Que você toma essa linda. canequinha. Ela Vou segura. abrir para ninguém ficar curioso, ó. Não, pessoal... É um copo e é térmico. Ela é bem térmica. Você vai curtir de Incrível. verdade, assim. Adorei. E essa camisetinha, eu geralmente, do pessoal que vem gravar comigo, um outro modelo. Mas foi a Carol que falou, não, você tem que dar a outra pra cá. Tem tudo a ver com ela. Olha lá. Porque olha que tá estampada aqui, ó. Ó. Deus multiplica o que... olha, adorei, Então, pronto. é isso mesmo. Aí não sei se... Que legal. Fiquei em dúvida do tamanho, porque agora você é muito fitness, né? Ah, Você ó. corre maratona. Mas acho que dá. Adorei. Essa é a Amy, é mesmo que a Ó, Carol... Quem sabe a gente não faz essas camisetas, né? Vamos orar por Tem que isso e já colocar conversar aqui, ó, passarela alternativa. Pronto, você Mão tem de obra, assim... claro. A gente sério? tem. Sério? Ah, então pronto, vamos conversar sobre isso. Isso aí. Também. Porque assim, tem tudo a ver com o que a gente viveu aqui. Deus realmente multiplica o que a gente compartilha. Então, há tantos anos a gente tem pregado sobre isso. E quando a gente encontra pessoas que têm colocado... Isso tudo surge a partir do menino lá de João 6, da multiplicação dos pães. Às vezes as pessoas acham, até estava falando isso com o Osmar ontem, que a nossa vida acontece do nada, né? Que as coisas fluem, né? Porque Deus abençoa a gente mais do que abençoa os outros. E ninguém percebe. A internet faz isso. A internet né? faz isso. Acha que Rompe os processos, né?
E para que uma multidão inteira coma, alguém teve que falar, ó, tá aqui, não é muita coisa, né? E às vezes a gente olha para você e às vezes, eu acho que você sofre isso, assim, esse estereótipo, né? A loira do olho claro, bonita, e tal, Que nunca foi veio presa. de uma, Que nunca veio foi fazer presa, aqui? fez moda, nem era para estar aqui, e de repente você fala, não, mas é o que Deus colocou na minha mão, e de alguma forma a moda vai ressignificar as histórias e vai cooperar no processo de Deus na vida das pessoas. Então, eu quero te instigar aí, você que está ouvindo a gente, porque você sempre está achando que tem que ser a música, que tem que ser aquilo que a gente já entendeu que tem que ser também, mas às vezes pode ser algo que você nunca imaginou. Uma vez pregando sobre isso, uma senhora assim, de já uns 70 anos, ela começou a chorar comigo. Eu fiquei todo sem graça, porque quando um jovem chora, beleza, mas quando um senhor começa a chorar, você fica meio, pô, não era pra você estar chorando. Aí ela começou a chorar e ela falou assim pra mim, quando eu compartilhei essa frase, esse texto, ela falou assim, eu nunca imaginei que eu tinha algo nas minhas mãos para oferecer para alguém. Eu tenho 70 anos, eu vivi minha história, tenho meus filhos, tenho meus netos, meu marido, mas eu sempre só vivi. Eu sempre fiz o que eu tinha que fazer. Bem Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Eu não reparei que eu tenho algo a oferecer a mais, que não só para os meus filhos, que não só para os meus netos, que eu posso impactar a vida de alguém. Eu falei, isso aí, Que pode legal. ser a costura, pode ser tal. E outro dia você tem que ir lá em casa, porque a Sarinha ama a costura. Ela faz as coisinhas dela, ela tem a maquininha dela. Que fofo. Hoje não vai dar tempo, mas a gente vai marcar. Então, cara, a gente tem um quadro aqui, para terminar valendo mesmo, que é uma viagem minha, que é aquela ideia que eu chamo de 2 minutos para o mundo. Aham. Você se prepara aí. Porque o que eu pensava? Eu tenho essa ideia, vocês já me conhecem há mais tempo. O pessoal olha e fala assim, não, o Daniel tá fazendo isso. É mesmo, Daniel, é a mesma pessoa. Não sei o que eu mudei, não mudei nada, só engordei. A única coisa que eu mudei é a barriga. Então, assim, eu sempre tive essa pira de que todo mundo tem algo, todo mundo tem algo, Sim. todo mundo E pode, tem mesmo. todo mundo tem. Você tem que olhar para dentro, se ressignificar, etc. E um dia pensando nisso, com a internet, etc., eu pensei assim, já pensou se Deus desse a oportunidade de a gente falar com o mundo inteiro, cara? Seria muito louco. Porque eu acho que todo mundo carrega uma mensagem e eu não combino antes. Algumas pessoas ficam meio bravas comigo. Por que você não me avisou antes? Porque se eu te avisasse, você prepararia demais. Então não é para você preparar, é o que flui do seu coração. Todo mundo carrega uma mensagem, ela pode ser resumida, e se o mundo inteiro pudesse escutar a gente, Deus só daria 2 minutos também, porque também a gente não é tão bom o suficiente para alguém ouvir mais do que isso. Mas seria algo que a gente deixaria como um registro, aquilo que eu não posso morrer sem que as pessoas saibam a mensagem essencial do meu coração. Então eu criei esse quadro que chama 2 minutos para o mundo. Aí você olha aqui para essa câmera e entrega aí qual é a mensagem que flui do seu coração e que você gostaria que todo mundo Que legal. soubesse. Você achou legal? Achei. Então vamos embora. Eu gosto de desafio, né? E eu acho legal isso do espontâneo, né? Então vamos lá, 2 minutos. Mas não é um relógio. 2 minutos é só o nome do quadro. E eu Pode tenho ser que olhar pode ser pra 3. câmera. Que aí fica mais bonito, assim. Você olha lá pra câmera direto, porque você fala com quem realmente está ouvindo. Verdade. Bom, eu quero te estimular. Eu gosto muito dessa palavra, de te estimular a enxergar o seu melhor, né? E, sobretudo, a gratidão. Eu tenho um hábito com a minha filha de toda noite que a gente vai dormir, a gente vê no nosso dia 3 motivos de gratidão e a gente compartilha isso. Eu acredito que quando o nosso olhar for curado, todo o nosso corpo tem luz e a gente consegue enxergar coisas boas e rios fluem de águas vivas mesmo através do nosso olhar. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que sensibilizar seria o nosso olhar. E, de um jeito muito prático e muito pedagógico comece a ver 3 motivos de gratidão no teu dia. Você vendo isso, você vai conseguir ver virtude em outras coisas e você vai começar a ver virtude em você e vai começar a criar algo novo. Né? Então, sim, você tem algo especial de Deus. Se você ainda não conseguiu descobrir isso, você está no processo, né? Ouvindo, buscando materiais como esses, buscando na internet, ouvindo coisas. Então, eu sei que algo já foi trocado no teu coração, né? E uma das coisas que eu oro agora por você que está nos assistindo é que Deus realmente toque no teu olhar, sabe? Que você possa passar agora por um milagre de visão,
Muitas vezes a gente enxerga com os nossos olhos, mas a gente não está enxergando o que de fato é para ser visto, né? E quando a gente vê, a gente traz a luz, né? E cria luz. E quando a gente cria isso, a gente consegue construir mundos. Então, com a nossa fala também são sementes, a gente vai criando mundos através disso, mas antes da fala tem a visão. A gente precisa enxergar. E o olhar, a sensibilização consegue trazer isso. Né? Então, que você aí desse lado receba esse toque no seu rosto, no seu olhar, para que você consiga ver coisas boas, ver e ser sinal de esperança, para converter outros olhares para a esperança também. Amém. É isso. Que você seja impactado por aquilo que a gente compartilhou. Se você é um sonhador como a gente, não sabe por onde começar, procura a gente lá. Eu vou deixar aqui as redes da Karen, da Passarela, as minhas você deve ter por aí. E a gente quer mesmo te incentivar a viver o que Deus tem para você numa esfera mais ampla, né? Então, o primeiro passo você tem que dar, e a gente está aqui disponível também, de alguma forma, para poder te ajudar, te orientar. Pra você conhecer lá, depois você vai seguindo lá, você vai vendo os dias que tem os desfiles, quem pode ir, quando pode ir, etc e tal. É só perguntar que as coisas começam a acontecer. É isso aí. Osmar, muito obrigado, hein? Você é o cara, viu? Obrigado por ter acordado. Gente, sejamos uma bênção, se Deus quiser. Semana que vem estaremos aqui. E também em outra oportunidade com a parte 3, parte 4, parte 2, parte 5, com a Karen aqui. O Osmar fica louco de alegria. Bate palma, meu Osmar. Aê, Osmar! Obrigado, cara. Você tá doido. Quanto deu?